diante do altar do Senhor. Declare que você é mais do que vencedora, mais do que vitorioso em Cristo Jesus, porque o Senhor é fiel. É fiel para nos abençoar, é fiel para nos ajudar, é fiel para nos conduzir e é fiel para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus é bom o tempo todo. E hoje nós vamos ouvir mais uma palavra vinda do trono, vinda dos céus para as nossas vidas. Olga, para estar ministrando nas nossas vidas, está ministrando para nós esta noite, ok? Olga, já mandei o convite, aceita aí. Olga recusou meu convite. Ai, cadê tia Olga? Vamos lá. Olga entrou. Está me recusando aí, né, tia Olga? Pastora, hoje eu não estou te vendo. Eita, mas então tá. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? E você me chama de novo, tá? Tá bom. Mariane, o que está acontecendo aqui que ninguém está me vendo? Deixa eu ver. Ontem foi as meninas. E agora? Hoje não é para eu te ver mesmo. Ei, ontem foi a Graciele que não me viu. Tá só uma tela preta aqui. E eu, né? Nossa, as meninas que estão me vendo, eu e você. É. Só Aqui pra mim, a gente que não tá mesmo. tá aparecendo ele, mas tá bom. Experimentar um Vê aí com os olhos da fé. Boa noite, né? Boa noite, né, Manu? Manu tá aqui assistindo a gente firme e forte. Oi. Oi, tudo bem, Manu? Tudo e você? Joia. Bem, né? A pastora já falou, né, que nós estamos aí caminhando para o final. Essa é a minha terceira participação nesses 12 dias. Confesso que não foi fácil, porque é algo que nós não estamos habituados, é algo diferente. Tudo aquilo que é novo, né, gera medo, insegurança, mas o Senhor tem nos capacitado e nós estamos aqui para, em nome de Jesus, né, finalizar aquilo que foi colocado nas nossas mãos pela pastora Márcia, honrando também, né, a pessoa dela, né, dizendo que ela é muito especial nas nossas vidas e ela nos encoraja, né, nos faz avançar, né, e isso é uma bênção também. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre 7 princípios para uma vida abençoada. Esses 7 princípios, eles fazem parte da proposta pedagógica da Escola Geração Santa. Quem aqui já teve filho que estudou lá, né, sabe mais ou menos como que são esses princípios, né, pode lembrar aí, né. Quero dizer que hoje a Soninha está aqui comigo, Graciela não pôde vir, né, tô sentindo falta. Acho que foi porque você não está aqui, Graciela, que não está aparecendo a pastora para mim. Bem, voltando, né? Então, esses 7 princípios, eles fazem parte da proposta pedagógica da Escola Geração Santa, porque nós procuramos aliar o conteúdo curricular à aplicação desses princípios. E claro que lá nós trabalhamos com as crianças os princípios numa linguagem acessível a cada faixa etária, de forma bem prática, levando nossos alunos a pensar em suas ações cotidianas sob a ótica dos princípios. E assim nós possibilitamos a eles reflexões sobre como agir, o que fazer em determinadas situações, com o objetivo mesmo de gerar mudança de postura e de atitudes. E esses princípios, eles são de fácil aplicação e fazem assim total diferença na nossa vida pessoal e familiar. Mas o que é princípio, né? Vamos começar aqui trazendo um conceito sobre a palavra princípio. Então, princípio significa fonte ou origem de algo, é uma causa primeira, um fundamento.
E os princípios, eles são leis naturais de causa e efeito. São universais e atemporais, ou seja, os princípios eles não são afetados pelo tempo, não se modificam com a passagem dos anos. Então, um princípio lá de 1900, ele continua sendo princípio no ano de 2000. E a fonte mais pura e verdadeira que nós temos de princípios é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos traz ali, na Bíblia, né, nós encontramos ali vários tipos de princípios que expressam o caráter e a natureza de Deus e de tudo que ele criou. E dentre esses princípios, nós encontramos ali, na palavra de Deus, princípios para governar a nossa vida. Então, os princípios, eles vão direcionar o curso da nossa vida. Todas as vezes que nós fazemos escolhas, as consequências das nossas escolhas, elas são definidas pelos princípios em que baseamos nossas ações. Então, a palavra de hoje, o objetivo é que ela seja assim, bem didática, para que nós possamos aprender um pouco sobre esses princípios e colocá-los em prática. Depois, se você quiser voltar nessa palavra com um caderninho para anotar esses princípios, né? E trazer realmente para a sua vida. Então, esse é o propósito, esse é o objetivo. E eu creio que aquelas pessoas que se dedicarem a seguir esses princípios terão realmente um ano de 2025 abençoado. Então, o primeiro princípio que eu vou abordar é o domínio próprio. O domínio próprio, ele é um diferencial e é o que nos distingue dos animais, pois os animais seguem apenas seus instintos. O domínio próprio é a capacidade dada ao homem de uma forma muito singular, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus nos fez para governar sobre a criação, sobre tudo que ele criou, e para o representar. Então, Deus, ele presenteou o ser humano com razão e racionalidade. Dessa maneira, o homem ele tem a capacidade de se autogovernar. Ele pode controlar a si mesmo e ser responsável por suas próprias ações e atitudes. Sabe aquela pessoa que diz que não leva desaforo para casa? Eu acredito que todos nós já conhecemos ou uma pessoa assim, ou alguém assim já passou pela nossa vida, né? Que essa pessoa ela fala em alto bom som, achando que é uma vantagem. Eu não levo desaforo para casa. Então, essa pessoa é um exemplo claro de alguém que não tem domínio próprio, que se deixa levar por suas emoções. E nós devemos e podemos controlar nossos impulsos, desejos, emoções. Deus nos dá essa habilidade, mas muitas vezes nós não reconhecemos essa necessidade e seguimos à mercê das nossas emoções, ferindo as pessoas ao nosso redor e também nos ferindo. Porque toda vez que nós ferimos alguém, a gente fere muito mais a gente, só que a gente não quer reconhecer. Mas a ferida no outro, ela machuca também aquele que fere. A carta de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 4 e 5, nos diz assim: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, quando a gente olha também ali para o Jardim do Éden, nós vemos que Deus dá a Adão a oportunidade de se autogovernar, de ter domínio próprio. Por quê? Deus coloca ali no Jardim do Éden uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E diz para Adão ali que ele não poderia comer do fruto daquela árvore. Dos demais frutos do jardim, ele poderia comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ali, nós vemos que Deus colocou um limite para Adão. E o domínio próprio nada mais é do que os limites que nós nos damos, as disciplinas às quais nós nos sujeitamos e achamos que elas são necessárias para a nossa vida, para a nossa conduta pessoal. Segundo princípio, pacto de união. Esse princípio, ele enfoca o valor da união e tem por objetivo fortalecer os vínculos dos relacionamentos baseados no amor. Somos seres sociais, nós dependemos uns dos outros, precisamos conviver de forma harmoniosa, e quando nós temos o pacto de união, nós
nessa convivência nós estamos zelando uns dos outros, contribuindo para que o convívio seja bom, para que o outro também viva bem, seja feliz. Então, o pacto de união ele é essencial para a vida em sociedade. Em todos os nossos relacionamentos, a gente precisa aplicar o pacto de união. Então, ele deve estar presente nos relacionamentos que nós temos com a nossa família, no nosso casamento, no círculo de amizade, na escola, no trabalho, com os nossos vizinhos. A palavra nos diz em Romanos 12:10, diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. O egoísmo, ele é um sentimento que pode nos impedir de exercer o pacto de união com as pessoas, porque quando nós somos egoístas ou agimos de forma egoísta, nós estamos visando tão somente o nosso bem. Mas o pacto de união, ele vem nos dizer ao contrário, que nós precisamos zelar do outro, cuidar do outro, dedicarmos-nos ao outro, honrar o outro, ao invés de nós mesmos. Terceiro princípio é o princípio da individualidade. A individualidade, ela valoriza a singularidade de cada ser humano, com o objetivo de que cada um se perceba como um ser único. Cada pessoa, ela vem ao mundo com uma razão específica de existir. Então, nós viemos aqui com um projeto. Deus tem um projeto para cada um de nós. E é por isso que temos diferentes talentos, diferentes conhecimentos, competências. Somos diferentes nas personalidades e cada um de nós conduz a sua vida também de maneira diferente. Então, na individualidade, o primeiro passo é a autoaceitação. É nós olharmos para nós mesmos com olhos de amor, reconhecendo os nossos valores, reconhecendo que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu creio que todos nós, em algum momento da vida, já passamos por um período de não nos aceitarmos como somos. Muitas vezes a gente olha para o outro e a gente deseja ser como o outro. Nós reconhecemos e admiramos habilidades que a outra pessoa tem, mas denegrimos a nossa própria imagem. Então, ao fazer isso, nós não nos reconhecemos como obras das mãos de Deus. E nós estamos rejeitando a nossa semelhança com Deus Pai. Então, é muito forte essa questão da não aceitação, de eu não me ver, né, como filho, como obra das mãos de Deus, da necessidade, às vezes, que as pessoas têm de imitar outras pessoas, de se parecer com outras pessoas, de estar no lugar de outras pessoas. Fazendo isso, nós estamos negando a essência de Deus que está em nós. Porque Deus nos fez com a sua essência, a sua imagem e a sua semelhança. Então, uma forma de nós respeitarmos a individualidade do outro é reconhecendo a nossa própria individualidade. E nos reconhecendo como filhos amados de Deus. Reconhecendo que somos únicos, que temos uma personalidade única, que agimos de uma forma única, mas que tudo, esse conjunto que nós temos de características, a pessoa que nós somos, tudo isso é presente de Deus para as nossas vidas. Então, nós não temos necessidade de ser o outro, de imitar o outro, de querer o lugar do outro, porque Deus nos fez e também nos deu um lugar. Deus nos fez com características próprias, segundo a sua imagem e a sua semelhança. E quando nós nos rejeitamos, né, não nos aceitamos, nós estamos negando, né, a presença de Deus na nossa vida, nós estamos negando a imagem de Deus nas nossas vidas. Salmo 139, 13 e 14 nos diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Então, se as obras de Deus são maravilhosas, se eu reconheço isso, eu também me reconheço como uma pessoa maravilhosa, porque eu fui feita por Deus. Ele me teceu lá no ventre da minha mãe. Eu não nasci por acaso. Mesmo que o meu nascimento não tenha sido planejado pela minha família,
Eu não vi o mundo por acaso. Eu vim ao mundo porque Deus tem um propósito na minha vida e Ele me fez com características próprias, com habilidades próprias para exercer esse propósito que Ele deu para mim na face da terra. Amém? O quarto princípio, semear e colher. É necessário nós entendermos que nós colhemos os frutos, ou seja, os resultados de cada atitude que nós semeamos. Sendo essas atitudes positivas ou negativas, de uma forma ou de outra, nós vamos colher aquilo que nós temos semeado. Esse princípio, ele é muito falado hoje, né? A gente ouve muitas pessoas, né, falarem sobre o semear e o colher. Então, cada um de nós, né, precisamos nos responsabilizar por nossas escolhas. E é muito importante nós lembrarmos que existe um tempo do plantio e também o tempo da colheita. E a Bíblia nos ensina isso lá em Eclesiastes 3, do 1 ao 8, depois para quem quiser consultar. Então, inevitavelmente, tudo que nós semeamos, nós vamos colher no tempo da colheita. Só que muitas vezes nós queremos que as coisas sejam diferentes, que o nosso ano seja diferente, que esse ano que começa seja diferente, que nós sejamos abençoados, nós queremos resultados diferentes, mas continuamos semeando as mesmas sementes. Não queremos mudar o nosso plantio. E aí nada muda. Nós continuamos na mesma estação, nós não avançamos, e a nossa vida fica estagnada, fica vazia, e isso gera dentro de nós insatisfação, e a nossa vida não flui. Por quê? Nós continuamos semeando as mesmas sementes que são infrutíferas, que vão trazer resultados negativos para as nossas vidas. Então, a gente precisa escolher bem as sementes que nós vamos lançar na terra, sabendo que elas vão produzir, né, muitos frutos. Uma semente, quando você joga ela na terra, ela não produz apenas um fruto. Uma semente não é igual a um fruto, ela traz ali muitos frutos. Então, uma atitude que você planta, ela pode gerar ali uma atitude negativa pode gerar ali muitos frutos negativos na sua vida. Não só um, mas muitos frutos negativos. Por isso, precisamos escolher bem as nossas sementes e semear com sabedoria, né, no decorrer da nossa vida. Então, ali no Jardim do Éden, Deus deixa claro, né, que se Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento, morreriam. Isso implica uma relação de causa e efeito, ou seja, de semear e colher. Se eles semeassem a desobediência, como semearam, né, eles colheriam a morte. E essa morte é a morte que foi repassada a nós. Até então, o homem foi feito para viver eternamente, mas a partir da desobediência, a morte entrou no mundo e nós estamos aí até hoje colhendo, né, os frutos ali da desobediência do Éden. Gálatas 6:7 nos diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então a palavra é clara para nós. Tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos ceifar. Sétimo princípio é caráter. Aliás, o quinto, gente. O quinto princípio é caráter. O caráter, eles são características de cada pessoa. Cada um de nós temos características próprias. Isso inclui as nossas qualidades, as nossas fraquezas, os nossos hábitos. E dessa maneira, então, todas as pessoas têm um caráter. Algumas têm um caráter que é bom, outras podem ter um caráter que não é tão bom, um caráter que seja mau. E a Bíblia nos diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus. Assim, cada um de nós, né, fomos presenteados com o caráter e a semelhança de Deus, ou seja, com um caráter essencialmente virtuoso. Então, Deus não nos deu um caráter deformado, um caráter ruim, um caráter mau. Mas o pecado, ele vem, né, entra nas nossas vidas e mancha o nosso caráter, nos afasta da presença de Deus e nos leva a práticas que tornam o nosso caráter mau. Assim, o nosso caráter, ele precisa ser constantemente exposto à presença de Deus, para nos lembrarmos de onde viemos, com quem nos parecemos, e que Ele é o nosso Deus, e que nós devemos imitar o caráter dele.
Nós não podemos deixar que o pecado prevaleça nas nossas vidas, porque isso vai deturpar o nosso caráter, vai alterar aquilo que Deus nos deu, que é bom, que é santo e que é puro. Por isso, nós precisamos constantemente estarmos na presença de Deus. Provérbios 10:9 nos diz o seguinte: quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Então, o nosso caráter, ele precisa ser íntegro, ele precisa representar a imagem de Deus na nossa vida, ele precisa dar testemunho do amor de Deus. Nós não podemos deixar o nosso caráter ser manchado, ser ofuscado, ser separado da presença de Deus, porque isso nos trará grandes prejuízos. Sexto princípio, mordomia. A palavra mordomia, ela está relacionada ao ato de cuidar de algo que nos foi confiado. Nesse sentido, utilizamos esse princípio para gerar zelo, responsabilidade, organização, quanto aos pertences que nós utilizamos no nosso dia a dia. Nesse sentido, a mordomia também ela está relacionada a tudo aquilo que Deus nos deu para zelar, para cuidar. Então, nós temos um nome, nós temos um corpo, nós temos uma mente, nós temos uma casa, uma família, um emprego, amigos, sonhos, desejos. Então, nós temos muitas coisas que o Senhor nos concedeu para cuidarmos delas. E a mordomia, como muitas pessoas pensam, ela não está relacionada a luxo ou extravagância, mas a nossa capacidade, né, como eu já disse, de zelar e cuidar de tudo aquilo que nós temos. Sejam as coisas materiais ou coisas, né, imateriais. Gênesis 2:15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então Deus nos colocou sobre a face da terra para cuidar de tudo aquilo que é obra das suas mãos, de tudo aquilo que ele construiu. Então aqui nós não somos donos de nada. Nós somos peregrinos, estamos de passagem, e Deus nos deu esse mundo para que nós cuidássemos dele. Então, tudo que nós temos precisa ser zelado, precisa ser cuidado. Quando nós exercemos a mordomia, nós estamos honrando a Deus. Nós estamos sendo gratos a Ele por tudo aquilo que Ele nos deu, pelo cuidado dele sobre as nossas vidas. Quando nós exercemos a mordomia nos nossos relacionamentos, nós cuidamos das pessoas com amor, com zelo, tendo cuidado de não ferir o coração delas, de andar em pacto de união, de semear na vida delas amor e justiça. Então, o princípio de mordomia, ele é muito importante, porque se tudo aquilo que nós temos, nós não cuidamos, nós vamos perder no decorrer da nossa vida. Podem observar quantas pessoas recebem coisas maravilhosas e de repente você olha para aquela pessoa, ela não tem mais nada. Ela não tem família, ela não tem amigo, ela não tem trabalho, porque ela não foi mordomo daquilo que Deus presenteou ela. Ela não cuidou daquilo que Deus deu para ela. Então, a mordomia é um princípio, né, como os demais, que precisa ser exercido na nossa vida. Nós precisamos ser mordomos de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, reconhecendo que Ele que nos dá, que nada nos pertence. E que se nós não cuidarmos, né, inevitavelmente nós vamos perder aquilo que o Senhor tem nos dado. O sétimo e último princípio é o princípio de soberania. Esse princípio, ele trata do reconhecimento da supremacia de Deus sobre todas as coisas. Ele tem por objetivo desenvolver o nosso amor e a nossa reverência a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando entendemos que tudo que temos e somos vem do Senhor, nós estamos reconhecendo a soberania dele. E nós estamos nos sujeitando a essa soberania. E fazendo isso, nós nos aproximamos de Deus. Nós nos colocamos na dependência dele, reconhecendo que sem ele nós não podemos avançar, que ele é o soberano, que é aquele que vai adiante, é aquele que abre caminho diante de nós. A palavra de Deus nos diz em Colossenses 1, 16 e 17, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis,
sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Então, se ele é antes de todas as coisas, é porque ele é o soberano, ele é o criador, foi ele que fez todas as coisas. Todas as coisas vêm dele e convergem para ele. Então, reconhecer o princípio de soberania é reconhecer, né, Deus como primeiro, como essência, como criador, como supremo, como governador das nossas vidas. Reconhecer a soberania de Deus é reverenciar o seu nome, é dar a ele a honra que ele merece, é dizer, Senhor, se o Senhor não for adiante de mim, eu não posso avançar. Se o Senhor não estiver à minha frente, eu não posso ir, porque ele é antes de todas as coisas. Reconhecer a soberania de Deus revela a nossa dependência dele, revela o nosso desejo de andar na sua luz, de andar na sua esperança, de provar da presença de Deus sobre as nossas vidas. Como já comentei aqui no início, nós trabalhamos esses princípios com os alunos da Escola Geração Santa e temos visto e recebido muitos testemunhos de famílias que observaram e têm observado mudanças significativas no comportamento e no desempenho escolar de suas crianças. Pois temos semeado na vida dos nossos alunos as sementes do amor por meio dos princípios. Inclusive, nós temos famílias que fazem matrícula do seu filho ou filha na escola e nos dizem assim, essa é a minha última tentativa, né? Eu não estou conseguindo lidar com essa criança, a situação está muito difícil. E um tempo depois, essa família volta nos contando como a escola afetou positivamente a vida da sua criança. E nós somos muito gratos a Deus por termos a oportunidade de sermos Escola Geração Santa na cidade de Goiás, por termos a oportunidade de semear esses princípios, né, de ensinar os nossos alunos a raciocinar, a pensar de acordo com esses princípios. Temos também casos de crianças que vêm de outras escolas porque lá estão sofrendo bullying e quando chega em nossa escola, essa criança é recebida com amor, é abraçada pelos colegas. O ano passado, nós recebemos uma criança que, segundo ele mesmo disse, né, que ele xingava muito. E ele falou assim para o Celso no dia da matrícula, que ele foi com a família, né, ficou lá pelo pátio, enquanto a família organizava a documentação, e ele falou para o Celso, olha, eu xingo muito, vocês não vão me aguentar. Uma criança já chegar na escola e se anunciar dessa forma, aí a gente vê como essa criança, né, está ferida na alma. E o Celso disse para ele, olha, aqui ninguém xinga, então você não terá motivos aqui para usar palavras feias, para xingar. Em poucos dias, né, nós vimos como a linguagem daquela criança estava sendo transformada, como ele não conseguia mais usar palavras de raiva, pois o amor ministrado sobre a vida dele estava frutificando, estava florescendo. Então, nós temos grandes testemunhos de como esses princípios fazem a diferença na vida de nossas crianças. Muitas vezes também nós encontramos jovens que foram alunos nossos quando crianças e eles mesmos testemunham, falam, olha, eu nunca esqueci disso que eu aprendi ali na escola, eu pratico, né, esse princípio tem dado resultado na minha vida. Então, nós temos grandes testemunhos e nós louvamos a Deus pela oportunidade de trabalharmos esses princípios que geram vida e transformação, que geram mudança de postura, mudança de caráter, que trata, né, o caráter dos nossos alunos. Por isso, né, eu tive o desejo de compartilhar hoje com vocês esses princípios, porque são coisas simples, mas que muitas vezes nós não aprendemos no decorrer da nossa vida, nós não tivemos a oportunidade de aprender. São formas de agir, os princípios são formas de agir. E eu recomendo, né, que vocês coloquem esses princípios em prática se realmente desejam que o ano de 2025 seja um ano abençoado, produtivo, de paz e de esperança. Se vocês desejarem isso, comprometam-se a semear novas sementes no decorrer desse ano e vejam como a colheita será diferente, como os resultados serão positivos,
como você vai experimentar o cuidado de Deus sobre a sua vida. Pois o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Mas para isso nós precisamos semear as sementes do amor, da paz, se desejamos colher abundantemente o favor de Deus. Nós não podemos querer as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas se nós temos levado uma vida que desagrada ao Senhor. Uma vida que vai contra os seus princípios, que vai contra a sua palavra. Uma vida que não declara o amor de Deus. Uma vida que não dá testemunho do poder e da autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Então, que no ano de 2025, se você colocar um princípio desse, 2 princípios desse, efetivamente na sua vida, já será um grande ganho para a sua vida. Se você tiver aprendido qualquer um desses princípios e decidir colocar em prática na sua vida, por meio, né, desse momento aqui, creio que Deus fará grandes coisas na sua vida. Mas, como eu disse, essa palavra de hoje é uma palavra bastante pedagógica, é para nos ensinar mesmo regras de vida, ensinar valores, formas de agir, formas de conduzir a nossa vida, formas de agradar o coração de Deus, formas de nos relacionarmos com as pessoas. E, de repente, seria bom você voltar, anotar esses princípios, anotar esses versículos, para que você pudesse ter isso fresco na sua memória, para que isso pudesse ser colocado em prática na sua vida. Porque eu sei que muitas vezes, quando nós ouvimos algo, né, na verdade é cientificamente comprovado que quando nós ouvimos algo, nós retemos muito pouco daquilo que nós ouvimos, em torno de 30%. Mas quando nós anotamos, né, nos debruçamos sobre aquilo, há muito mais probabilidade de nós realmente aprendermos aquilo. Então, eu sou grata também a Deus pela oportunidade que a pastora Márcia está nos dando, né, de compartilharmos essa palavra com vocês, e que Deus possa nos conduzir, que esses princípios façam parte da nossa vida, que esses princípios nos ajudem a semear realmente o amor de Deus sobre a face da terra, sobre as nossas vidas, porque quem vai colher mais benefícios somos nós mesmos. Não são as outras pessoas. Não é o outro, não é o meu vizinho, não é o meu amigo, não é o meu irmão, o meu pai e minha mãe. Os maiores beneficiados seremos nós mesmos, quando nós decidirmos termos a nossa vida direcionada pelo propósito e pelo projeto de Deus. Quando nós nos reconhecermos como filhos amados e estivermos dispostos a andar na luz, que é Jesus. Os maiores beneficiados seremos nós. Nós colheremos os frutos dessa verdade, desse amor, e nós seremos muito abençoados. Amém? É isso, pastora Márcia. Como eu não estou te vendo. Que pena que você não está me vendo. Amanhã a gente precisa pesquisar aí como resolver esse problema. Que bênção, né, tia Olga? Nossa vida, a palavra de Deus, ela é baseada em princípios. E quando nós honramos os princípios da palavra, nós somos abençoados. Quando nós desonramos, nós perdemos a bênção e ainda colocamos em xeque-mate a nossa geração. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos, precisamos rever a nossa forma de conduzir a vida e basear nos princípios. E todos esses que você falou aqui, princípios que não devem sair das nossas vidas. A live está gravada tanto no meu Instagram como no YouTube. Então, você pode, às vezes você não dê conta de anotar tudo que a Olga disse, mas você pode ir lá e rever, anotar, colocar no caderninho, escrever, para que você tenha uma vida melhor. Hoje eu fiquei muito feliz, eu parei ali na esquina para cumprimentar uma amiga e ela falou, olha, eu não estou conseguindo acompanhar as lives 11 horas, mas eu estou levantando todos os dias, 5h15 da manhã, e estou fazendo todo o propósito com vocês.
Então, fiquei muito feliz. Eu sei que a palavra do Senhor está alcançando muitos corações. Deus tem ministrado muito. E obrigada. Obrigada, Olga. Obrigada, minhas discípulas, que têm honrado esse convite. Eu sei que as bênçãos não virá só sobre minha vida, não virá só sobre a vida das pessoas que estão ouvindo, mas especialmente na vida de vocês, que estão honrando o chamado de Jesus, honrando o convite que eu fiz para vocês, e o Senhor não deixará isso em vão, porque a palavra dele não volta vazia. Então, com certeza, vidas estão sendo abençoadas através de vocês. E agora nós vamos orar, vamos declarar, né, o decreto sobre o ano de 2025, sobre o mês de outubro. E depois que essas lives terminarem, que acabarem, vocês continuam orando, abençoando sua casa, abençoando seus lares, abençoando sua família, seus amigos, seu local de trabalho, porque a oração define o destino. Então, com certeza, quanto mais nós orarmos, mais nós estamos definindo quem nós queremos ser e o que nós queremos para esta terra, enquanto vida nós tivermos, para as nossas vidas no dia a dia e para as pessoas que nos cercam, que nos rodeiam e que depende de nós, depende da nossa oração. Amém? Esses dias eu ouvi um testemunho de uma pessoa e ela olhou para mim e disse assim, para nós que estávamos ali no galpão da igreja. Ela falou assim, se eu não tivesse conhecido Jesus, eu era uma das pessoas mais má da cidade de Goiás, que sabia fazer maldade. Eu estava num lugar que não era o lugar que Deus me chamou, mas lá nesse lugar eu ouvi a voz do Espírito dizendo, do Espírito Santo, filha, não foi esse o lugar que eu te coloquei, não foi para esse lugar que eu te chamei. E mesmo em meio a tanta diversidade, a tanto pecado, eu entendi que aquela voz era do Espírito Santo. E eu fiquei muito maravilhada com esse testemunho, mas ela reconheceu e disse, eu sei que eu ouvi a voz do Espírito Santo porque alguém pagava o preço por mim. Alguém orava por mim. E nós dizemos para você nesta noite, por esta causa, nós nos colocamos de joelho. Pela sua causa, nós nos colocamos de joelho, nós nos colocamos na brecha para ver as bênçãos do Senhor te alcançando também. Alcançando a sua casa, o seu lar. E eu tenho certeza que você vai poder declarar ainda no ano de 2025 que você e a sua casa servem ao Senhor. Porque o Senhor tem uma aliança e tem uma promessa de salvação para você e para a sua casa também. Amém? Então, onde você estiver, feche os seus olhos e começa a declarar esse decreto. Nós vamos orar, abençoando 2025 e abençoando o mês de outubro. Eu decreto e profetizo que outubro de 2025 será um mês de livramentos, proteção e favor de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família e tudo o que me cerca. Viverei os propósitos de Deus e desfrutarei da plenitude da sua paz. Com longa vida me satisfará e me mostrarás a tua salvação em nome de Jesus. Eu decreto pela autoridade que tem em Cristo Jesus, que outubro de 2025 será um mês de conquistas, provisão e crescimento. O céu está aberto sobre mim. Tudo que Deus prometeu se cumprirá. Eu ando na plenitude do Espírito, sou direcionada por Deus e nenhum gigante poderá me deter. Eu decreto que portas de honra se abrirão, que colherei frutos abundantes e que minha vida glorificará o nome do Senhor. Nenhuma crise, oposição ou ataque do inimigo terá poder sobre mim, porque estou firmado na rocha inabalável. Declaro que sou mais do que vencedora
Estou debaixo da graça e o sobrenatural se manifestará na minha história. Assim oro, creio e recebo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Toma posse da sua bênção, visualiza a sua bênção, tenha um coração cheio de gratidão e já comece agradecendo a Deus pelas vitórias recebidas. Fiquem com Deus. Deus abençoe a semana de vocês. Um beijo, um abraço a todos vocês e até amanhã às 11. Amanhã é o penúltimo dia. Meu coração já está apertadinho aqui, viu? Mas se Deus quiser, nós teremos outras direções de Deus e estaremos aqui outras vezes. Beijo, Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.